Olá, amigos da Web Rádio Ser Fraterno. Hoje, em nosso estudo edificante, iremos falar sobre o que é o Espiritismo, com fundamento em trechos do livro Introdução à Filosofia Espírita, de José Herculano Pires. Neste livro, Introdução à Filosofia Espírita, há todo o texto, o que é o Espiritismo, que o professor José Herculano Pires escreveu. No entanto, para não ficarmos nos alongando demasiado, quem quiser, este livro pode ser encontrado em PDF na internet e poderá acessar todo o texto que aqui iremos estudar, algumas partes. E um trecho que eu destaquei para nós começarmos o nosso estudo é o seguinte: a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, o que vai dizer na sua mundividência, na sua concepção da realidade. Vamos comentar este trecho. O desconhecimento do Espiritismo, seu processo de formação, as observações de Allan Kardec sobre os cuidados com as comunicações dos espíritos, as orientações dos espíritos superiores, como São Luís, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aqui eu faço uma observação: quando um espírito assina São Luís e pela linguagem reconhece ali um espírito superior, ele assina São Luís, como Agostinho muitas vezes assinou Santo Agostinho, para identificar a personalidade que ele encarnou quando esteve na Terra. Não porque dentro do Espiritismo existe qualquer processo de canonização. Isso é exclusivo da Igreja Católica, faz parte da crença católica. Só para nós nos situarmos e não confundirmos, questões. Então, retornando ao nosso estudo, ao nosso pensamento, a falta de cuidado com as comunicações dos espíritos leva muitas pessoas a ficarem admiradas com os fenômenos mediúnicos, considerando que é a comunicação dos espíritos a parte mais importante da doutrina espírita. E elas caem assim em sérios riscos, pois elas se deixam assim envolver pela emoção e se esquecem do uso da razão para bem avaliar o que foi dito por um espírito ou até mesmo por vários espíritos. Por atitudes assim, que dão pouco valor ao estudo do espiritismo, é que muitas pessoas se tornam dependentes dos espíritos. E daí, para caírem nas garras dos mistificadores, é um passo. Como que uma pessoa pode se tornar dependente dos espíritos? Quando tudo a pessoa quer saber e quando tudo que a pessoa quer saber, ela busca respostas dos espíritos. Então, nas perguntas que se fazem aos espíritos, obviamente, os espíritos superiores não estão para responder questões de nosso dia a dia. Se eu devo agir de tal ou qual maneira, se eu devo aceitar tal ou qual emprego, porque eles não tiram de nós a possibilidade que nós temos de raciocinar, e eles nem vão interferir em nosso livre-arbítrio, que nos foi dado por Deus para que nós venhamos a escolher ou um caminho bom ou um caminho ruim, e depois vamos sim arcar com as consequências de nossas escolhas. Então muitos ficam dependentes dos espíritos desta forma, e infelizmente
nós que acompanhamos o movimento espírita brasileiro e já viajamos por alguns estados outros, nós vimos em muitas casas pessoas bajulando espíritos que se colocavam como mentores e ao mesmo tempo bajulando os médiuns desses espíritos, ao ponto de chegarmos a ter visto espíritos querendo colocar com quem tal ou qual pessoa deveria se casar, chegando realmente às raias do absurdo, do ridículo. E outras questões. Todos, e especialmente os médiuns que veem e ouvem os espíritos, que os psicografam e os que permitem aos espíritos falarem por eles, né? Cito estes por serem os médiuns mais presentes. Devem estar a estudar constantemente para que não se deixem levar pelo que os espíritos lhes dizem ou mostram, seja por audição, vidência, psicografia, né, ou psicofonia. Porque se esses médiuns acreditarem em tudo que esses espíritos lhes dizem ou lhes mostram, serão esses médiuns presas fáceis dos mistificadores e então se tornarão obsedados, e suas produções mediúnicas cairão até chegarem ao ridículo. Temos, infelizmente, experiência própria e também a observação em médiuns que assim têm agido e desmerecendo o ato de estudar. Já ouvimos de médiuns dizendo que os espíritos me mostram, por isso eu não preciso estudar. Quando estou a ler, eu vejo cenas que os espíritos estão me mostrando, e então eu consigo assim entender. Ora, perguntamos, que espírito superior é este que interfere num processo de raciocínio para haver uma correta interpretação de textos? Como que um espírito superior se coloca em uma condição dessa, onde ele tem tantos trabalhos outros a fazer, e está auxiliando uma pessoa que está lendo um texto e começa a mostrar cenas para que aquela pessoa entenda, porque a pessoa não tem uma interpretação de texto muito boa, então facilita para a pessoa. Vamos raciocinar juntos. Não haveria o espírito mentor, que é um espírito superior, de não interferir e deixar que este esforço que deve ser realizado pelo médium ou pela médium que está encarnado, e assim aquela pessoa construir, desenvolver mais um degrau na sua escada de evolução intelectual, já que a evolução do espírito ela se dá, conforme coloca Allan Kardec, e os espíritos superiores nas obras da codificação kardeciana, pela inteligência e pelo desenvolvimento também do senso moral. Então, não vemos, e falamos isso com o respectivo médium, que até nos ouviu, que isso não era racional e não era uma atitude de um espírito superior. Os espíritas estudiosos, ao observarem tais fatos, não devem se calar, devem orientar pessoas, e as que são médiuns, para que valorizem o estudo da doutrina. Valorizar o estudo da doutrina espírita. Por quê?
porque é através do estudo, e unicamente do estudo do Espiritismo, que se pode ter uma visão mais clara de mundo do que até então se tinha, percebendo quanto a filosofia espírita nos traz o pensar sobre. Quando eu falo que unicamente o estudo do Espiritismo pode nos trazer uma visão mais clara, eu quero dizer que, diante de todo o arcabouço filosófico, de pensamento filosófico que se tem na humanidade, de todo o arcabouço de conhecimentos técnicos científicos, o Espiritismo, quando bem compreendido, quando bem estudado, quando não nos prendemos, como orientava bem a médium Ivone do Amaral Pereira, somente à literatura mediúnica, mas vamos às obras de Allan Kardec, que não são só 5. As obras de Allan Kardec não são apenas o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. Nós temos também o que é o Espiritismo, nós temos instruções práticas sobre as manifestações espíritas, nós temos o livro Obras Póstumas, o livro Viagem Espírita em 1862, a coleção em 12 volumes da Revista Espírita, desde o ano 1858 até o mês de março do ano 1869, né? Que aí, em 31 de março, Allan Kardec desencarnou. E outras obras mais que Allan Kardec escreveu, como Catálogo Racional para a Formação de uma Biblioteca Espírita, né? A Obsessão, e assim nós vamos ter um estudo bem aprofundado da obra de Allan Kardec. E também Ivone Pereira falava do estudo dos clássicos e grandes pensadores, como o professor José Herculano Pires, texto de um de seus livros, Introdução à Filosofia Espírita, do qual nós estamos nos fundamentando para o nosso estudo, também colocavam sobre o estudo das obras de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Camille Flammarion, de Ernesto Bozano e tantos outros pesquisadores contemporâneos a Kardec, não contemporâneos a Kardec, pesquisadores que nós também devemos recorrer e que são dos tempos atuais, né? Vou citar aqui 2 desencarnados, um brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, e outro estadunidense, o Dr. Ian Stevenson, que na Universidade de Virgínia realizou pesquisas com mais de 3.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, e ele separou, né, nessas pesquisas sobre processos de lembranças de vidas passadas, 20 casos, né, e ele então escreveu o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. E a gente pensa esse título, né? 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele não está dizendo que são casos provados de reencarnação, mas ele pega os 20 casos sugestivos, como ele colocou no título de seu livro, e diz assim para nós: olha, esses casos são sugestivos de reencarnação. Porque diante de todo o arcabouço de conhecimento que ele passou, o que acontece? Simplesmente ele avaliou todas as possibilidades para negar um processo de reencarnação. Entretanto, somente um processo de reencarnação poderia explicar o fato daquela
memória ou daquelas memórias que determinadas pessoas estavam acessando. Então vem aí a importância de nós estudarmos, de nós raciocinarmos, de nós verdadeiramente buscarmos um entendimento aprofundado. E aí, quando nós estudamos estes pesquisadores, nós vamos ter uma mundividência diferenciada, nós vamos ter uma visão de mundo diferente, porque nós vamos ter uma visão de mundo pensando como espíritos, como pessoas que são espíritos vivendo uma experiência reencarnatória, vivendo um momento, né, da vida, que é espiritual, na carne, uma experiência transitória, passageira. Diferente, por exemplo, de nós termos um filósofo como foi o Jean-Paul Sartre, que eu estudo e que admiro muitos dos conceitos em obras dele filosóficas e as chamadas obras em que ele faz investigações psicológicas, né, mas fundamentando-se no pensar filosófico, onde em seu livro, né, sua obra máxima, digamos assim, O Ser e o Nada, um calhamaço de mais de 800 páginas, ele diz, ironicamente, que Deus estava ao lado dele, Sartre era ateu. E por que ele fala isso? Que ele pega o livro Gênesis, no Antigo Testamento, e lê assim, que está lá, tu és pó, em pó te hás de tornar. Como ele era ateu, ele disse, eu sou pó, e em pó hei de me tornar. Quando eu morrer, eu vou me nadificar, porque eu não olharei mais ninguém, e ninguém olhará para mim, eu não reconhecerei outro, e nem outra pessoa olhar para mim me dará a percepção da consciência de mim mesmo. Então, a morte é a nadificação do homem, e o Sartre fala isso, né? O homem se nadifica na morte. E essa é a visão de tantas outras pessoas. É a visão de muitas outras pessoas, mesmo pessoas religiosas, que demonstram um apego tão grande à matéria que não conseguem enxergar além. Para que elas estão na religião, então? Por convenção social? Elas estão porque ali lhes faz bem emocionalmente? Porque psicologicamente elas têm um apoio? Porque é uma âncora de salvação para alguma situação? Então, quando se entende, se estuda espiritismo tal como ele é muito diferente de quando simplesmente se está a achar que é muito bonito, né? Ir num grupo espírita, assistir uma palestra, de repente a uma reunião de psicografia de cartas consoladoras, ver um médium recebendo uma carta, as pessoas emocionadas, olha que coisa linda, mas não se pensar filosoficamente sobre as consequências do que ali está ocorrendo, de questionar também o que de orientações, o que de esclarecimentos, o que foi escrito naquelas cartas e qual o valor daquilo. É importante que nós pensemos sobre isso. Desse modo, não devemos permitir a ascendência dos espíritos sobre nós. E sim, nós é que devemos, pelo estudo da doutrina espírita, estarmos a observar e com a mais fria razão, segundo orienta Allan Kardec,
em O Livro dos Médiuns, item 266, onde mesmo o Espírito São Luís nos instrui a pedirmos aos Espíritos as explicações necessárias quando algo nos pareça suspeito, seja em uma parte ou em toda a comunicação dos Espíritos, e que nós formemos a nossa opinião. Logo, a autonomia nos é dada. E é justamente isso que não temos visto na maioria dos espíritas e dos médiuns. Eu estou fazendo esse estudo e eu escrevi comentários, ao texto do Herculano Pires, então leio aqui alguma parte, e essa eu li, e eu grifei no meu comentário. Nós formamos a nossa opinião, logo a autonomia nos é dada. E por que nós não temos visto isso em muitos espíritos e médiuns? Porque nós vemos muitos, infelizmente, repetindo frases que são clichês, que tal espírito falou, que tal médium disse, mas não aprofundam, ou às vezes também não questionam se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo que um médium diz é realmente certo, se aquilo que um espírito falou por um médium está verdadeiramente embasado na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus Cristo. Se aceita tudo como se no espiritismo tivesse uma sacralidade. Eu lembro de que um dia eu conversei com um irmão espírita, faz tempo, e estava havendo um debate em uma roda de conversa, em um seminário de determinada instituição espírita, sobre a questão do aborto. E ele falou assim: eu não entendo por que nós temos que fazer uma roda de conversa numa instituição espírita sobre o aborto, quando o Espírito Verdade, colocando os espíritos superiores para passarem as mensagens, para relembrarem Jesus, lá em O Livro dos Espíritos fala que o aborto é crime, não precisa discutir. Aí eu falei: meu irmão, você está equivocado. Por quê? Ele me perguntou, eu falei: por quê? Porque você se esquece que nós estamos no século XXI, que as colocações que os espíritos superiores fizeram a Kardec no século XIX, muitas colocações que hoje se tem, não se fazem, ou melhor, não se fizeram possíveis naquele tempo, e a legislação humana, ela não segue, e especialmente a legislação brasileira, ela não segue um caminho de olhar para processos religiosos. Vai se buscar na filosofia do direito, na filosofia em si, nas questões éticas, na filosofia moral, na jurisprudência, na chamada interpretação das leis. Isso também em fundamentos científicos sobre legaliza-se ou não legaliza-se o aborto. Então, assim, muitos jovens que frequentam os grupos espíritas hoje não são jovens de uma época em que muitos de nós, eu estou com 45 anos de idade, alguns têm mais idade, viveram e não se podia questionar. Esses jovens questionam, e com razão. E lembrei a ele, o Raul Teixeira deixou bem claro que, ao não se questionar, não permitir os jovens entrarem em um debate, em uma roda onde eles possam falar: sou a favor da legalização do aborto ou da descriminalização, por isso, isso e isso, apresentando fundamentos científicos, sociais, filosóficos,
e tendo pessoas capacitadas para dizer também cientificamente, socialmente, filosoficamente e com base, com alicerce, né, nos ensinamentos dos espíritos, contrapontos àquelas argumentações, contra-argumentos, para fazer esses jovens refletirem. Aí ele olhou para mim assustado e falou: nossa, Léo, eu não havia pensado nessas questões mais, né, profundas e tão óbvias. E eu falei: por quê? Porque você colocou em primeiro lugar a sua verdade e não buscou pensar que a filosofia espírita traz o processo dialético, né? Onde você tem uma teoria, você tem uma contra-teoria, vamos resumir, simplificar assim, já que dialética tem diversos conceitos, e daí você buscar uma teoria, uma contra-teoria, com um fato que diz que aquela teoria, né, possa não estar bem encaixada naquele processo, e pensar diferentemente. Então é preciso sim que haja esse debate, que haja esse estudo, e aí nós não vamos estar realizando essa questão de que os espíritos têm ascendência sobre nós. Muito pelo contrário, né? Nós vamos nos tornar pensadores. Allan Kardec buscava isso, que nós estivéssemos buscando na doutrina espírita sermos, sim, livres pensadores. Em que sentido? No sentido de lermos, estudarmos as obras espíritas, questionarmos sim as obras espíritas e buscarmos sim fazer o diálogo, né, da doutrina espírita com as mais diversas ciências, né? Na introdução de Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que o espiritismo interessa todas as questões de ordem metafísica e também de ordem social. O que é a questão de ordem metafísica? Metafísica é chamada filosofia primeira, ou ontologia, isto é, o estudo do ser em si, né? Platão fez esse estudo, Sócrates fez esse estudo, Parmênides fez esse estudo, Martin Heidegger fez esse estudo, Sartre fez esse estudo, cada um com sua visão. Agora, o Herculano Pires fez esse estudo, né? A tese dele, quando se graduou em filosofia, é O Ser e a Serenidade, um contraponto a Sartre, a Heidegger, né? É muito interessante lermos essa obra. Então, interessa, né? O espiritismo interessa, porque estuda o ser, estuda o espírito. E também as questões de ordem social, onde nós vamos ver aí as questões econômicas, políticas, sociais, né, da sociologia, a antropologia, a filosofia, a história, a biologia, a medicina. São questões de ordem social, porque tudo isso e muito mais coisas, né, geografia, teologia, tudo isso envolve o campo social que nós vivemos onde? Enquanto espíritos reencarnados. Vivemos no mundo. E precisamos, né, de estarmos entendendo as leis, né, desse mundo. A física vai nos dizer isso, a química vai nos dizer isso, a bioquímica, a biomedicina, a farmacologia, a psicofarmacologia, né? Nós vamos entender comportamento humano através do estudo da psicanálise, da psicologia, né? Então, para nós fecharmos, concluindo, o espiritismo está sim nos livros, como diz o professor Herculano Pires, precisa ser estudado e que nós possamos bem estudar para bem compreender e bem compreendendo podermos alcançar o patamar de sermos aqueles que bem se tornarão pensadores no movimento espírita. Muita paz.